que é mais um momento de meditação com o tema: Este mundo é um campo no qual se esconde o tesouro de Deus, a carne dos pobres como lugar do encontro com Cristo. E para discorrer sobre esse tema, nós vamos receber com uma salva de palmas o Padre Pedro da Silva Moraes. Padre Pedro é sacerdote, teólogo e pesquisador das Sagradas Escrituras, une profundidade acadêmica e experiência pastoral. Sua presença, Padre, nos conduz a mergulhar na palavra que revela o amor fiel e misericordioso de Deus. Eu gostaria de chamá-lo aqui para frente, para que a gente ficasse de pé e estendendo nossas mãos para o Padre Pedro. Consagremos a Virgem Maria, para que ela interceda junto a Jesus misericordioso por sua vida, por sua vocação. Que pela sua vida e pela sua vocação passe a graça de Deus, a misericórdia que Deus toca-nos, que Ele seja canal da graça, que através de sua fala, sua inteligência, sua vocação e sua vida, muitas almas sejam salvas. Por isso rezemos a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos continuar de pé? Aí. Podemos cantar uma música ao Espírito Santo? Vamos pedir ao Senhor que venha ao nosso encontro, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de entrar no mistério dessa palavra, pelo poder do Espírito Santo. Eu convido você a fechar os seus olhos, se você pode, pôr a mão sobre o seu coração, e vai só repetindo, dizendo: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo. Vai repetindo com as tuas palavras, vai pedindo ao Senhor essa graça sobre a sua vida, vai dizendo a Ele: Senhor, eu desejo, Senhor, a minha vida te deseja, eu quero transbordar na tua presença, Senhor, eu quero experimentar do teu amor, Senhor, eu necessito da tua graça, o meu coração precisa de ti, a minha casa precisa de ti. Vai dizendo: vem Espírito Santo de Deus. Vai aumentando o volume da tua voz. Você que deseja, já vai levantando as suas mãos e dizendo isso: eu preciso, Espírito Santo, eu desejo. Santo Agostinho dizia que o Espírito é a misericórdia, é o amor que une o Pai e o Filho, é Ele que tem a vida do Pai e do Filho, é Ele que une esses corações que amam, que são amados. Que Santo Afonso Maria de Ligório dizia: esse laço de amor, de intimidade. Vai repetindo: vem Espírito Santo, Vem banhar-nos no teu amor. Vem Espírito Santo. vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Hoje o céu se abre para derramar. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações, toda a graça do Pai. Se você crê, diga com força: eu também. Eu também quero me derramar De todo o meu coração, de todo o meu coração. levante os seus braços, dizendo: nos braços do Pai. Braços do Pai. E pede ao Espírito de Deus que venha. Vem, Espírito Santo, Espírito Santo, vem com teu poder, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo, Espírito Santo, vem com teu poder, tocar meu ser, fluir. põe a mão sobre o seu coração e
diga com força: hoje o céu, hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações, sobre os corações toda a graça do Pai, toda a graça do Pai. vai dizendo: eu também quero me derramar, quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. nos braços do Quem crê, levanta a voz, levante as suas mãos e declare: vem, Vem, Espírito Santo, vem com teu poder, com teu com teu poder, poder, tocar meu ser, fluir. Vem, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, toca meu ser, fluir. continua cantando com força. Sim, vem, vem, Espírito de Deus, vem. E se você ora em línguas, ora no Espírito, vai levantando a sua voz, Espírito Santo, vai orando, vai permitindo que o Espírito ore em você, que Ele ore por você, que Ele venha em teu socorro. Vem, vem, Espírito Santo de Deus, nessa tarde, age em nós nessa tarde. Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Nossas vozes, vem, Vem, Espírito Santo, peça a misericórdia dele. com teu poder, Ele é a misericórdia, é amor. toca meu ser, fluir em mim. Se você ora no Espírito, levante a sua voz. Se você não ora assim, você vai repetindo: vem, Espírito Santo. Quero convidar você nesse momento a levantar os seus braços, levantar a sua voz. Não fique com os teus lábios fechados. Vai repetindo, dizendo: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vai desejando a força do alto. É tempo quaresmal, é tempo que reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas debilidades e dizemos: vem, vem, Senhor, e socorre-me. Vem e socorre-me, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, vem, Espírito Santo. Nós clamamos, nós pedimos: vem, vem, Espírito de Deus. Vem sobre nós. Vem, ó Espírito Santo. Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo,
poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Eu sei que não é uma hora tão agradável para uma pregação, porque todo mundo dá uma cochilada. Então o padre vai fazer uma dinâmica aqui, porque vocês sabem, o padre Ítalo só colocou no meu currículo aqui que eu era doutor em Sagrada Escritura, mas eu também sou doutor em arremesso bíblico na cabeça de quem dorme na pregação do padre, amém? Então diga para quem está do seu lado, fique esperto, meu irmão, né? O padre vai fazer uma dinâmica. Quando o padre dizer assim, ó, tá ligado, todo mundo bate uma palma, amém? Tá ligado? É só uma palma. Tá ligado? Tá ligado? Ligado, 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 ligado. Amém. Olha que povo bom, hein, padre? Salva de palmas para vocês, né? Meus irmãos, me pediram de poder partilhar um pouco com vocês sobre esse tema. Este mundo é um campo no qual se esconde o tesouro de Deus, a carne dos pobres como lugar do encontro com Cristo. E eu rezei com esse tema durante a semana, pedindo a Jesus também uma inspiração para aquilo que Ele deseja para esse dia. Confesso que são temas difíceis, exige rezar, exige se colocar diante de Deus muito mais do que a nossa teologia. Mas ontem nós partilhávamos sobre esse coração aberto, que o Padre Edilson aqui incentivava nós cantarmos no final da sua meditação: me deixa entrar na brecha do teu peito. E ele dizia sobre essa revelação do amor do Senhor na manifestação do seu coração, um Deus que ama e que sublinha aquilo que nós estávamos partilhando, um Deus que persiste, um Deus que não desiste de mim, mesmo que as pessoas tenham desistido, mesmo que em um certo momento eu entenda na minha história que eu parecia sozinho, mas pode uma mãe esquecer o seu filho, o Senhor jamais se esquecerá de ti, diz a palavra de nosso Senhor. E quando nós olhamos para esse tema do mundo que é um campo onde se esconde o tesouro de Deus, a carne dos pobres como lugar do encontro com Cristo, aqui nós somos chamados a colocar olhos nas obras de misericórdia. Nós somos chamados a colocar olhos no Evangelho de São Mateus, que fala do tesouro escondido no campo. O tesouro que a gente não quer muitas vezes tocar. Meus irmãos, Jesus diz que há um tesouro escondido no campo. E eu queria começar com uma simples pergunta, mas pode ser também perigosa para cada um de nós. E se o campo em que Deus escondeu o tesouro for o campo que eu não escolho? E se o campo que o Senhor escondeu a sua graça for o lugar que eu não tenho escolhido, que eu não tenho decidido passar? E se eu estiver procurando Deus onde Ele não prometeu se deixar encontrar? Onde nós temos conduzido a nossa vida? E se o campo que eu evito for justamente o lugar onde está depositado o tesouro? Meus irmãos, qual é a parte real da nossa vida que nós vivemos distraídos? Nós vivemos hoje numa ditadura de distração. Nós não conseguimos mais olhar nos olhos dos irmãos. Já nós não conseguimos caminhar com o outro.
Nós estamos ouvindo a pregação e olhando o Instagram. Nós estamos na mesa conversando com outras pessoas, às vezes do outro lado do mundo. E já estamos vivendo a incapacidade de nos aproximarmos, de nos identificarmos e de poder unir o coração daquele que está diante de mim. E eu digo ditadura de distração, porque às vezes nós estamos no ponto de ônibus, mexendo no celular, o ladrão passa, pega o celular. Em São Paulo é muito comum. As pessoas estão lá no celular, passa alguém de bicicleta, passa, pega o celular e vai embora. Às vezes as pessoas vêm dizer: "E aí, padre, o que você acha?" Eu disse: "Parabéns, você foi mais um conquistado pela distração." Existe um tempo para cada coisa e um lugar para cada coisa. Meus irmãos, isso depende de nós vivermos firmados numa decisão e numa escolha. Deus, quando olhou para Sodoma e Gomorra, em Gênesis no capítulo 19, versículo 17, Ele viu que tinha um homem justo, um homem atento à palavra do Senhor, atento aos dizeres do Senhor. E qual foi a primeira indicação que o Senhor deu para Ló? Ele disse: não olhe para trás. Muitas vezes nós vivemos distraídos porque nós estamos pensando nas cebolas do Egito. Padre, qual é as cebolas do Egito? Aquela história passada, daquele tempo, daquele ano, e que nós vamos nos amarrando em tantos tempos na nossa vida. A condição de Deus para uma vida nova para Ló era: não olhe para trás. Mas Ele deu outra condição, Ele disse: não fique parado. E a última condição é: vai para o lugar que eu preparei para ti. Não olhe para trás, não fique parado, prossiga. Muitas vezes nós estamos olhando para tantos lugares, para a grama do vizinho, para tantas realidades, e nós esquecemos da obra que o Senhor quer realizar na nossa vida. Ah, mas se eu fosse como o Padre Edilson. Ah, se eu fosse tão santo como o Padre. Ah, se eu pudesse ser da comunidade do Padre, porque a minha tem muitos problemas, lá não tem problema nenhum. E nós vamos idealizando lugares, pessoas, coisas, e esquecemos de poder nos questionar onde o Senhor está se manifestando. Amém? Tá ligado? Alguém dormiu, né? Tá ligado? Amém, né? Tem misericórdia ainda, Padre. Meus irmãos, nós gostamos de tesouro em lugar limpo, em lugar seguro, em lugar previsível. É tesouro que não custa, tesouro que não mexe com a nossa agenda, tesouro que não nos estabiliza, que não interrompe, que não tem cheiro de estrada, para termos que nos desalojar, nos levantar e ir ao encontro. E nós estamos num lugar onde o mundo tem pregado isso. Tomás de Aquino dizia, Santo Tomás, que há 3 inimigos da nossa vida: o demônio, o mundo e a nossa carne, que quer nos manter distraídos, impedidos de poder olhar o lugar onde o Senhor colocou o seu tesouro. E nós vamos entender que tesouro é esse. E vamos entender que carne é essa que o Senhor quer que encontremos neste campo. Jesus, Ele não diz: o reino é como um tesouro escondido no templo. Eu estava me perguntando por que Jesus não colocou: o reino é como um tesouro escondido dentro da igreja, dentro do templo. Jesus não diz também: o reino é um tesouro escondido na sacristia. Também não diz. Dentro das nossas comunidades. Mas o Senhor fala: é um tesouro escondido no campo. E o campo pode ser o teu trabalho. O campo
pode ser o lugar do imprevisível, da poeira, do risco, do suor. Por que imprevisível, padre? Segunda-feira era esse evangelho. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E eu de manhã fui dar aula na universidade, e foi a abertura do ano pastoral, eu dei aula, depois fomos para a missa, e a minha partilha foi justamente essa. Quando a gente chega na sala de aula, os alunos perguntam já assim: como é que vai ser a prova? Nem começou as aulas, eles já estão pensando no final como que vai ser. Eu disse para eles: 140 perguntas para a prova oral. Aí todo mundo já assim: meu Deus do céu, né? Eu sou exigente mesmo, né? Quem estuda teologia comigo tem que passar pela prova oral no final do semestre. E aí os alunos perguntavam para mim sobre o evangelho. Eu disse: olha, justamente isso, Jesus também falou aqui como que vai ser o final. Ele responde, e a resposta é como São João da Cruz respondeu: no final nós não seremos julgados pelo que nós fizemos, nós seremos julgados pelo amor. Nós não seremos julgados pelo que nós construímos, mas pelo amor. Porque o que vale não é o que fazemos, mas o amor que colocamos em cada coisa que fazemos. E nós, à noite, eu celebrei de novo à tarde mais uma missa para minha casa, onde eu moro com os meus irmãos da minha casa comunitária, e nós resolvemos jantar fora. E quando a gente estava jantando, chegou um pobre vendendo umas balinhas, e eu peguei e dei um dinheiro para aquele pobre. Ele disse: não, mas o senhor não quer as balinhas? Eu falei: não, não é para você. E eu falei: mas você tem fome? Ele disse: eu tenho. Eu falei: então senta aqui para jantar conosco. Aí todos os missionários olharam para mim. Eu falei: não é a palavra de Deus hoje, o evangelho. Tive fome e me destes de comer. Meus irmãos, o imprevisível. Deus muitas vezes coloca pessoas no momento no qual nós queremos recusar todos. Deus nos pede escuta quando muitas vezes nós queremos falar tudo que há dentro de nós. O campo é o lugar onde você põe os pés no chão, é onde a mão se suja, é onde você se cansa. E hoje o Senhor, Ele quer mostrar no Evangelho de São Mateus, que nós vamos ler o texto, que há algo que nos atravessa por dentro, que este mundo é o campo onde Deus escondeu o seu tesouro. Quando eu vejo um doente, eu não vejo um fim, eu vejo a possibilidade de Deus agir. Quando eu vejo um jovem se drogando, eu não vejo apenas um fim, eu vejo um lugar onde a misericórdia precisa se manifestar. Onde eu vejo a violência chegar, eu não vejo um lugar de medo, eu vejo um lugar onde eu preciso ser presença de Deus, onde eu preciso testemunhar o Senhor. Porque aquele que foi misericordiado, aquele que experimentou o amor de Deus, é incapaz de poder testemunhar ódio, testemunhar guerra. Quem foi preenchido pelo amor é aquele que tem capacidade de amar, que tem capacidade de transformar. Meus irmãos, nós não temos medo de vivermos a loucura do Evangelho, de podermos gritar em todos os lugares que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa igreja tem enfraquecido, porque muitos de nós temos colocado numa mentalidade de vida que a religião é preceito. O catolicismo, o cristianismo não é religião de preceito. Nós temos preceitos para educar o nosso coração, para viver a essência da nossa religião cristã. O centro da nossa religião é o amor capaz de dar vida. Nisto reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O cristianismo não é reconhecido porque nós rezamos o terço.
O cristianismo não é reconhecido porque nós sentamos em bancos de igreja. O cristianismo é reconhecido quando se vê que eles se amam. É isso que a Dida quer. Um primeiro texto da Santa Igreja, e a gente poderia dizer o primeiro catecismo da igreja primitiva, o primeiro caminho que ordenava a igreja nos primeiros anos do cristianismo, era justamente esse princípio. Eles se amam, e é por isso que a igreja precisa permanecer no seu amor. Tá ligado? Tá ligado? Amém. Ligado? Amém. E de modo escandaloso, esse tesouro se deixa encontrar, não somente no imprevisível, mas na carne dos irmãos que sofrem. Esse tesouro. Porque ali Cristo decidiu ser reconhecido. Isso não é poesia bonita. É critério de vida, é critério de eternidade. Se alguém está disposto a salvar, a lutar por uma vida para que ela seja salva, nós temos que estar disposto a ferir o coração. O amor que o mundo tem pregado é um amor pagão. As jovens que hoje estão contraindo matrimônio, pensando que o outro vai me fazer feliz, e esqueceu que a premissa do amor é ferir-se para que o outro possa ser salvo. Essa é a medida do amor cristão, um coração ferido para que muitos possam ter vida. Muitos somente? Não, todos tenham vida e vida em abundância. Eu sou fruto de uma mãe que orou. E quantas vezes eu cheguei em casa, ela estava com o terço na mão. Que eu cheguei em casa, ela estava com o ofício orando. Quantos de nós que estamos aqui nos esquecemos que somos frutos de alguém que se consumiu por amor? O Senhor está dizendo que há um tesouro no campo, e onde é esse campo? Para nós decidirmos esse caminho de vida, nós precisamos ter esse critério claro, de decidir amar e de poder imitar ao Senhor. Cuidado para nós não ficarmos imitando influencers dos nossos tempos, imitando pessoas que estão interpretando a lei do Senhor. A nossa imitação tem um nome: Cristo, que se deu por amor e que quer se consumir a cada instante, em cada Eucaristia. Ele de novo quer renovar a sua entrega de amor por cada um de nós. Amém? Tá ligado? É amém, não é tá ligado primeiro, viu? Eu ouvi, estou esperto, viu? Igual o carioca de esperto, né? Vamos pegar comigo o texto de Mateus no capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. 13, versículo 44. Seguintes. Quem encontrou, diga amém. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia e diga amém. Levanta a Bíblia, tem gente dizendo amém sem levantar a Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia, levante as duas mãos para o alto e diga misericórdia. Continua com a mão levantada. Quem não trouxe a Bíblia, continua com a mão levantada. De penitência quaresmal vai ficar até o fim da pregação de mão levantada, viu? Misericórdia, pode baixar. Amém? Tá ligado? Tá ligado? Amém. Olha o texto bíblico no qual diz para nós: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Meus irmãos, reparem, há 4 movimentos dentro desse texto bíblico. O primeiro movimento é que o tesouro, ele está escondido.
A palavra nos diz que há um tesouro escondido no campo. O reino não se impõe aos olhos distraídos. Nós precisamos pedir ao Senhor um coração sensível para poder encontrá-lo. O Senhor, Ele fala conosco a cada instante, mas nós estamos vivendo distraídos. Naquela noite, eu estava cansado, tinha dado aula, tinha celebrado já na universidade, voltado para casa, um momento também ali com a minha fraternidade, mas eu pedia no meu coração: Senhor, como todos os dias na minha Lexio Divina, Senhor, eu quero que a Tua palavra de hoje, ela se torne vida na minha vida. Eu não quero somente ter técnicas metodológicas para poder abordar os textos originais hebraicos, os textos gregos. Senhor, eu quero experimentar a Tua palavra. Senhor, me dá a graça de viver a Tua palavra hoje. E já perto do fim do dia, aquele jovem chega e pede uma esmola. Irmãos, eu não posso, como consagrado, dar apenas uma esmola para alguém. Eu não tenho só isso de valor, eu tenho um Cristo. Eu preciso orar. O ano retrasado eu vinha da universidade à noite, parei na Avenida do Estado em São Paulo, fica um monte de pessoas de rua querendo lavar ali o para-brisa, né? Colocar água ali no vidro para ganhar um trocado, e veio um jovem bem vestido para receber um dinheiro, para pedir uma oferta, e eu não tinha nada para dar. E ele estava bem vestido, e ali é um lugar muito perigoso. Eu abri o vidro e disse: olha, eu não tenho muito dinheiro para te dar, aliás nada, mas eu tenho algo muito valioso, posso te dar? Ele falou: por favor. Eu falei assim: pode baixar a sua cabeça. Ele baixou a cabeça, eu impus as mãos sobre ele e comecei a orar e pedir: Senhor, me dá uma palavra. Senhor, eu quero que o Senhor possa nesse momento realizar aquilo que os meus olhos não contemplam, não contemplaram. Eu quero que o Senhor possa realizar, Jesus, aquilo que eu desejaria ver nesse jovem agora, uma transformação total. O Senhor começou a me dar palavras de ciência. Eu comecei a falar para aquele jovem, o jovem começou a chorar, pegou a borrachinha de água dele com o rodinho que ele tinha ali, jogou no chão, saiu gritando. Eu falei: então nosso Senhor fez alguma coisa, ele saiu daqui. Irmãos, mas eu não dei apenas algo material, eu dei aquilo que é imperecível. O Senhor, Ele não vai se manifestar diante de corações distraídos, porque o Senhor não grita, Ele não faz propaganda, Ele se oferece a quem tem coração desperto, a quem não vive só na superfície. E o que em mim já desistiu de procurar? Porque muitas vezes nós nos acomodamos na superfície, com o nosso jeito de rezar, com o nosso jeito de buscar, com o nosso jeito de cantar. Meus irmãos, será que eu ainda acredito que Deus pode surpreender a minha vida cristã com espanto? Com espanto. Ele pode fazer muito mais do que nós podemos pedir. Diga comigo: o tesouro. Diga mais forte ainda, está escondido. E por que nós nos acomodamos pensando que nós já encontramos o tesouro? Padre Ítalo falava de lugares violentos aqui na cidade, de situações difíceis. Eu já falei: nossa, que legal, que tal a gente já fazer um passeio eucarístico no meio desses lugares? Já procurar as pessoas que estão vivendo esse momento de sofrimento e que estão vivendo a violência, vamos orar por eles, onde que eles estão? Mas por que ir nestes lugares? Porque eu tenho um Deus que transformou a minha vida e que pode transformar a vida de muitos. A misericórdia no qual me resgatou pode resgatar a muitos. Não, Padre, eu tenho medo. É a tua humanidade. Mas cheios do Espírito Santo, nós podemos encontrar o tesouro escondido.
nós podemos encontrar um tesouro escondido. Que tal os jovens enlouquecerem e do nada um domingo pega o violão, senta na praça, lá no centro da cidade, começa a cantar música e o povo faz uma rodinha, o que está acontecendo aqui? Aí nós chegamos lá e dizemos assim: ah, sim, aconteceu alguma coisa. Nós fomos amados por Cristo e queremos testemunhar para vocês. Eu encontrei o tesouro escondido no campo. É aqui onde nós podemos entender que o Senhor, Ele quer levantar homens e mulheres que enxergam esse tesouro que está no campo, e o campo é o mundo, segundo a Escritura, e é concreto esse lugar. Deus não colocou o tesouro num lugar fora da vida real. Ele o deixou na vida, onde a gente é testado no amor. Aqui é onde nós muitas vezes vamos nos enganando e tentamos achar que Deus está só no momento protegido. Deus está sim na oração, nos sacramentos, na palavra, mas a parábola está dizendo para nós que o campo é o lugar do encontro do tesouro. Isso significa que o reino de Deus tem história e tem endereço. Então nós precisamos procurar. Será que eu separo o Deus da minha oração do Deus do meu caminho? Será que eu procuro Cristo que me consola, mas não um Cristo que me converta? Eu já chego na igreja pedindo que o Senhor me console, pedindo que o Senhor realize, pedindo que o Senhor me cure, pedindo que o Senhor me liberte. Mas a nossa oração verdadeira é: Senhor, muda o meu coração, torna o meu coração como o teu. Meus irmãos, pregar não é tão difícil. Basta estudar, basta organizar palavras, mas permitir que a palavra mude o nosso interior é um caminho diário que nós precisamos viver. Por que o padre está pegando essa primeira parte do tema? Porque nós não enxergaremos Cristo no pobre se nós não pedirmos uma mudança interior. Veja, ele encontra aquele que procura o tesouro, a palavra diz que ele encontra, esconde de novo e fica cheio de alegria. E quando o homem encontra o tesouro, ele não pega só o tesouro, a palavra diz que ele compra o campo inteiro. Então nós não queremos apenas o tesouro, nós queremos o lugar que o tesouro se manifesta, porque esse é o lugar dos filhos de Deus. Essa alegria não é euforia daquele que encontrou o tesouro, é uma alegria de quem finalmente descobriu o sentido. Quem encontra o tesouro passa a olhar o campo de outro jeito. Antes o campo era só terra, agora essa terra se encontra Deus, contém Deus, e esse homem vende tudo. E aqui está o mais exigente: ele não compra só o tesouro, ele compra o campo, ou seja, para ter o tesouro, ele assume o lugar onde o tesouro está escondido. E a quem o Senhor nos convida a testemunhar a misericórdia? No mundo no qual o demônio está querendo cada vez mais roubar os filhos de Deus. A minha comunidade, ela gosta de loucuras, isso é bom. Uma irmã de comunidade um dia nos pediu de morar na rua, de viver com os pobres. Viveu durante 2 anos, dormindo na rua, evangelizando, vivendo com os pobres, comendo com os pobres, dormindo com os pobres. Isso foi uma grande loucura. E ela encontrou uma menina, e aquela menina estava mudando de vida, e de uma certa forma sumiu, e ela ficou sabendo que ela estava escondida num abrigo. E essa irmã foi procurar. Quando chegou lá, viu ela toda produzida, e a irmã perguntou: mas por que você está saindo toda produzida assim? Ela disse: porque eu vou me prostituir hoje à noite.
mas por que você vai se prostituir hoje à noite? Ela disse, porque amanhã eu vou visitar o meu namorado na cadeia e eu preciso comprar alguma coisa. Aí ela estava com um membro da comunidade, que tem algumas posses, uma pessoa que o Senhor cumulou de graças também. Ela disse para o irmão, você tem R$30? Porque eu só tenho 20 no meu bolso. Aí o meu irmão de comunidade disse, não, eu tenho 50. Falou assim, mas você não é da comunidade de vida? Comunidade de vida vive da providência, né? Não tem que estar pedindo dinheiro emprestado, que você não tem como pagar. Ela falou, então me dá os 50. E disse para aquela moça, se eu te der R$50, você não sai para se prostituir? E depois nós começamos com uma intuição espiritual de que nós precisávamos fazer essa evangelização nos lugares de prostituição. E várias famílias saem, param nas ruas de prostituição e perguntam, quanto que é o programa? Ah, para 2, 150, então pode entrar. Aí quando chega na nossa casa, tem o banquete para elas, uma capela de adoração ao Santíssimo com 10 intercessores. Depois nós levamos elas para fazer o programa com Jesus Cristo. Impomos as mãos, oramos e pedimos que Deus possa realizar. Onde está o tesouro escondido no campo? E enquanto nós estamos fazendo esse trabalho, tem um padre com 20 missionários rezando o rosário na Avenida da Prostituição com Jesus Eucarístico, louvando, bendizendo, agradecendo, jogando água benta, distribuindo medalhas de Nossa Senhora das Graças. Meus irmãos, enquanto há um coração que grita, há um Cristo que sofre e que espera por cada um de nós para testemunhar a misericórdia. Tá ligado? Tá ligado? Ligado? Amém. O povo é bom aqui, viu, padre? Glória a Deus, né? Numa linguagem espiritual, aquilo que eu quero trazer também nessa tarde é justamente isso. Você não encontra Cristo e depois segue a vida, como se nada tivesse mudado. Encontrar o reino te obriga a reorganizar tudo. Quando nós encontramos o reino, nós reorganizamos tudo, é tempo, é dinheiro, é prioridades, é afetos, é agenda, é escolhas. A parábola nos diz que a conversão verdadeira é assim, quando eu vejo o tesouro, eu percebo que minhas seguranças eram baratas demais. Eu quero o tesouro, eu quero esse tesouro escondido no campo, eu quero o reino, mas eu quero o reino pelo qual o reino vem? O que em mim precisa ser vendido para que eu possa assumir esse reino? Toda e qualquer vida com Cristo exige renúncia. Por isso, meus irmãos, o tesouro tem um rosto. E o critério do rosto é sempre um coração sensível para encontrar a Cristo. Amém? Preste atenção no Padre. Mateus, no capítulo 25, a palavra diz: eu estava com fome, eu estava nu, eu estava doente, eu estava preso. Eu estava com fome e me destes de comer, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes, eu estava preso e me visitastes. E se Cristo estiver passando por nós hoje, será que eu estou vendo Ele? Às vezes o Cristo que está gritando é o teu filho que você diz, não tem mais jeito, padre. Talvez o esposo que você tem orado anos é o Cristo que precisa ser visitado. Talvez o Cristo que o Senhor está te procurando, está desejando com que você possa visitar, é aquele que também está na rua, que precisa de um boa noite, de um bom dia. Irmãos, quem está na rua não passa fome.
Minha comunidade cuida de pessoas de rua há 25 anos. Quem está na rua não passa fome. E está na rua porque não se sente amado. Está nas drogas porque quer anestesiar a dor de não ser acolhido. Está na bebida porque quer anestesiar a vergonha de não ter sido aquilo que os outros esperavam. Nós temos que entender que a misericórdia é o grito e a profecia para os nossos tempos. E a misericórdia como o Senhor que diz, tem jeito, dá tempo. Que levanta, nós não vamos somente para poder ali evangelizar prostitutas, pessoas que estão se perdendo, é porque a semente precisa ser colocada. Nós precisamos começar a bater na porta. O Senhor diz no livro do Apocalipse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e viverei unido a ele. Esse é o choque do Evangelho, porque se a fé estiver correta na boca, ela tem que estar correta também nas nossas mãos. Você não pode somente dizer amém, se a vida também não diz amém. Existe uma música muito antiga da Canção Nova, que é justamente assim, né? Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor. Veja, não é só dizer amém, não é só louvar, é unir aquilo que nós cremos com a nossa vida. Por isso que o Evangelho nos dá um choque. Em Mateus 25, a palavra está nos dizendo que os justos vão perguntar, quando foi que te vimos, Senhor? Ou seja, eles ajudaram sem perceber que era Cristo, mas eram justos. E o Evangelho também vai nos dizer, e outros perguntaram, Senhor, quando foi que não te vimos? Ou seja, quando foi que eles não negaram Cristo no altar, mas negaram Cristo na vida? E Jesus fecha com a frase que não deixa fuga para nós em Mateus 25. Todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Até um ateu pode ajudar pessoas. Outras religiões, ONGs, mas o reino só se estabelece quando nós damos Cristo e quando nós fazemos por Cristo. Há teologias por aí que foram muito latentes no Brasil, que eu dava uma marmita e dizia reino de Deus. Que eu lutava por terra e chamava reino de Deus. Isso não é reino de Deus segundo as Sagradas Escrituras. Não existe rei sem reino. Então, no reino que eu prego, tem um rei e um Senhor que se chama Jesus Cristo. Diga para quem está do seu lado, teu rei e Senhor é Jesus Cristo. Diga mais forte, teu rei e Senhor é Jesus Cristo. Amém? Está ligado? Ligado? Amém. Vocês viram aí que vocês não vão ficar dormindo não, né? Obrigado. Vamos rápido, porque já levantaram a placa que eu só tenho 10 minutos. E quando nós olhamos todo esse caminho, é muito mais do que nós entendermos que é uma caridade quando eu ajudo alguém. Isso significa, na nossa tradição, de mística cristã, de espiritualidade cristã, de vida cristã, de exercício cristã. É um modo de dizer que Cristo se identificou com os pobres de tal forma que o encontro com eles
toca o próprio Cristo. Os documentos da igreja, como o Evangelii Gaudium do Papa Francisco, vai dizer que há um vínculo inseparável entre a nossa fé e os pobres. Mas nós também, quando lemos o texto do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, o Papa Bento XVI dizia que o amor ao próximo está enraizado no amor a Deus, e é antes de mais nada uma tarefa para cada fiel. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a mim mesmo e amo o meu irmão? Como eu posso viver? Aqui entra algo muito sensível e muito exigente. Há pessoas que amam a ideia de Deus e não a Deus. Há pessoas que amam a ideia de Deus, mas não suportam a proximidade com a fragilidade humana. Amam o céu, mas desprezam o chão onde Deus quis ser achado. Deus não se manifesta em outros lugares a não ser no meio de nós. Mateus capítulo 18, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E é desfrutar dessa presença para vivermos a sua vontade. E é nisso que nós precisamos, meus irmãos. Onde uma vida humana sangra, a igreja não pode ser espectadora. Onde uma vida sofre, nós não podemos apenas sermos meros espectadores. O Senhor, Ele está convidando a muitos de nós a não olhar apenas o sofrimento da nossa casa, mas a dar Cristo à nossa casa, mas a dar Cristo àqueles que têm sofrido, que têm gritado. E esse é o caminho para cada um de nós. São João Paulo II dizia isso: esse rosto não é só do ícone bonito. O rosto de Cristo não é apenas num ícone maravilhoso como esse. É rosto desfigurado também, onde Cristo se deixa encontrar. Eu trato o pobre como um problema ou como uma presença? Eu me aproximo como irmão ou como superior? Eu dou coisas ou eu me dou? Porque eu posso dar uma marmita, mas eu não consigo dar o meu coração. Porque muitas vezes a sujeira dos outros, o cheirinho difícil que a gente encontra nos pobres, revelam também essas sujeiras e esse fedorzinho que nós temos interior. Escondido, que somente Deus conhece, está esperando a nossa confissão, que está esperando a nossa volta a Ele. Meus irmãos, há aqui uma verdade espiritual muito dura para nós. Muitas vezes o pobre é evitado não porque falta dinheiro, mas porque falta proximidade. É o que eu evito, a pobreza do outro ou a minha própria fragilidade espelhada nele. Nós podemos até doar algo, mas sem nos deixar tocar. Nós podemos ajudar mantendo distância, podemos fazer o bem e continuar no centro. Tem uma teologia, que diz que existe cristãos anônimos, Diácono? Diácono conhece essa teologia muito bem, de um filósofo, um teólogo aí, muito conhecido, que dizia que só se salva a gente fazendo caridade. Aí esses dias chegou um aluno para mim e disse: padre, quer dizer que só que alguém fazer caridade está salvo? Eu falei: tá, não. Por que não está salvo, padre? Porque não conheceu o Salvador. É simples a resposta. Não é dar, é se deixar encontrar. Não é falar sobre, é dizer quem é a pessoa que me encontrou e mudou aquilo que eu sou. Irmãos, quando nós encontramos Jesus no pobre, nós estamos fazendo com que o Senhor também se manifeste em mim para a vida do outro. Para a vida do outro. E é assim que Deus vai transformando cada um de nós. Eu me lembro de um dia, eu olhei
para a minha comunidade um monte de problemas, Padre Edilson. Eu disse, eu vou embora da comunidade, eu não quero problemas mais na minha vida não, já tem demais. Comecei a projetar a minha saída da comunidade, peguei meu terço, fui ali para a Catedral da Sé em São Paulo, ali tem muitos pobres. E eu tirei o crucifixo que eu usava, não era padre ainda, coloquei no bolso. Falei, não quero que ninguém saiba que eu sou cristão. Não tem identificação nenhuma. Aí quando eu comecei a subir a escadaria da Sé, da Catedral, aí tinha um pobre que começou, padre! Padre! E eu não olhava para trás, né? Continuava. E ele correu, subiu a escadaria, bateu no meu ombro. Falou, padre, eu estou falando com você. Eu falei, não, mas eu não sou padre. Ele falou assim, você é padre e ainda é da Aliança de Misericórdia. Eu falei, como que você sabe? Ele falou, porque Jesus mandou te dizer. Aí eu comecei a chorar, chorava. Aí eu voltei para casa dizendo, entendi, Senhor. Deus quer falar. Mas muitas vezes nós achamos que os lugares mais sujos, Deus não se esconde ali. Cuidado. Deus não se aloja na nossa lógica. Ele procura corações sensíveis. Este mundo é o campo no qual se esconde o tesouro de Deus. A carne dos pobres como lugar do encontro com Cristo. Vocês pensam que porque nós nos vestimos bonitinhos para pregar bem, ter uma boa performance, Deus está escondido aqui? É? Cuidado. Cuidado. O Senhor procura corações sensíveis. Mas Cristo, quando veio, meus irmãos, não nos salvou à distância. Ele nos amou com proximidade. Com proximidade. E aqui cabe uma pergunta que não é teórica. Quando foi a última vez que você parou de verdade diante de alguém ferido? Quando foi? Será que eu consigo tocar a ferida sem fugir e deixar que Cristo me encontre ali? O Evangelho não quer só comoção. O Evangelho não quer só emoção. O Evangelho, ele quer de nós mudança. Diga para quem está do seu lado. Não é só emoção não, viu gente? É mudança. É mudança. Amém? Tá ligado? Teve gente que agora, depois da mudança, até tremeu a mão, né? Tá ligado? Amém. A parábola diz que o homem vendeu tudo. Diga comigo, vendeu tudo. Diga mais forte, vendeu tudo. Mais forte. Isso não é para todos no mesmo grau material, mas é para todos no mesmo grau de decisão. De decisão. O reino custa uma reorganização do nosso coração. O que em mim permanece intocado. E eu encerro esse momento tentando ir mais rápido aqui. Primeiro, a conversão do olhar. Pare de chamar de pobre, como você diz, categoria. Olhe como pessoa. O pobre não é um tema social, é um irmão. E para o cristão é também um sacramento vivo do Cristo sofredor. Eu chamo pelo nome, não pelo rótulo. Eu não enxergo uma pessoa deitada ali como um pobre. Ele tem nome, ele tem história. Não é apenas uma necessidade. Eu tenho que converter também a minha agenda. Católicos que querem fazer caridade na agenda. A dor do outro não tem agenda. Às vezes está gritando naquele momento que você está apressado. E você vai ter que tomar uma decisão. Ou dar Cristo, ou assumir outras coisas. Quem não tem tempo para ninguém, ainda não entendeu o reino. Ainda não entendeu o reino. Escolha uma obra concreta, meu irmão, para poder fazer. E eu queria pedir que vocês sejam ousados. Sabe esses lugares mais perigosos que estão perto dessa faculdade?
Imagina todos nós saindo daqui, cantando, louvando, batendo tambores, exaltando o nome do Senhor, pregando, testemunhando, encontrando alguém na rua, impondo as mãos e dizendo: olha, Jesus te ama. Tem vergonha? É esse o testemunho que nosso Senhor deseja. É isso. Diga para quem está do seu lado: tá ligado? Tá ligado? Olha, tá ligado todo mundo, né? Mas a última coisa, eu também queria falar para vocês que tem um tipo de conversão. É converter o olhar, converter a agenda e converter o bolso. Porque a caridade também exige partilha. E eu vou contar uma piada. Dá tempo ainda uma piada? Uma piada. Um dia eu estava no encontro, e os coordenadores do encontro lá daquele retiro falaram assim: padre, nós precisamos pedir ajuda, porque não pagaram o encontro. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer, né? Pedir. Aí eu lembrei e falei assim: eu vou contar uma piada. Isso era na hora do ofertório, viu? Da missa. Eu falei: olha, o seguinte, morreram todas as notas, a de 200, a de 100, a de 50, a de 20, a de 10, a de 5 e a de 2. Morreram todas. Fizeram uma reunião juntas. Então, nós agora temos que fazer o nosso papel: bater na porta do céu e pedir salvação. A de 200, toda orgulhosa, levantou o nariz para o alto e disse: eu vou entrar porque eu tenho maior valor. Eu vou entrar. Aliás, eu sou uma novidade no meio de vocês. Aí a do 200 chegou lá na porta do céu. São Pedro quer entrar. São Pedro abriu a porta e disse: afastai-vos de mim, não vos conheço. A nota de 200 veio triste. Veio triste. Aí a de 100 falou: eu tenho um pouco mais de humildade que você. Eu já passei na mão de muitas pessoas, mas eu vou bater lá. São Pedro, ele disse: afastai-vos de mim, não vos conheço. A de 50 disse: eu sou popular. Eu sou popular, eu sou mais fácil de poder chegar em muitas mãos. Foi lá na porta do céu. São Pedro abriu a porta e disse: afastai-vos de mim, não vos conheço. Aí a de 20, a de 10, a de 5, a de 2 já começaram a ficar tremendo, né? Se vocês não entraram, que tem mais valor em nós. Aí a de 20, São Pedro, e ele disse: afastai-vos de mim, não vos conheço. A de 10, São Pedro, e ele: afastai-vos de mim, não vos conheço. Aí a de 5 falou: estou perdido. Era uma nota mineira, né? Estou perdido, né? Foi lá, bateu. São Pedro disse: afastai-vos de mim, não vos conheço. Aí a de 2, toda gordinha como o Padre Pedro, disse assim: eu vou ganhar o céu. Bateu lá. São Pedro, ele disse: vinde bendita de meu Pai. E ela entrou, feliz da vida: eu entrei. Aí as outras notas falaram: vamos fazer um protesto na porta do céu. Vamos fazer porque nós queremos explicação. São Pedro precisa nos dar explicação porque nós não nos salvamos. Aí chegaram todas as notas lá na porta do céu. São Pedro, é o seguinte: nós queremos uma explicação porque nós não entramos e entrou essa notinha de 2. Aí ele disse: é muito fácil, eu nunca vi vocês dentro da igreja. Aí o que o Padre Pedro fez, né? Meu povo, converta a nota de 200. Deixa ela entrar na igreja. A de 50, a de 100. Entenderam? Gostaram, né? Não vão me chamar de nota de 200 depois, viu? Irmãos,
não é dar o que nos falta, é deixar a lógica do reino tocar as nossas escolhas de consumo, de desperdício, de prioridades. Quantos de nós jogamos tantas comidas no lixo e esquecemos que tem um pobre faminto? A esmola, ela não muda nada, mas nós precisamos ter consciência de um reino que nós precisamos comprar na partilha. O que Deus me deu é graça, e se é graça, nós podemos partilhar. O que precisa ser vendido para que eu possa conquistar o reino? Talvez seja a vaidade, talvez seja a necessidade de grande conforto, a pressa, o medo de se envolver e até a dureza do coração. Eu deixo aqui uma frase do magistério da Santa Igreja, que é como um fogo na consciência e é como luz para o nosso caminho. O magistério diz, a questão decisiva é: com quem você se identifica? Com quem você se identifica? Se você quer o Cristo, Ele também está nos pequenos. E diz, tudo o que fizestes a um desses meus irmãos pequeninos, é a mim que fazeis. Encontremos o tesouro na carne dos que sofrem. O pobre não é só o que está na rua. Há uma pobreza material e espiritual. Dizia um dos papas da Santa Igreja, e essa é a minha última frase da homilia: ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, e nem tão rico que não possa receber. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, nem tão rico que não possa receber. Que o nosso tesouro seja encontrado e que possamos dar tudo por causa dele. Amém. Amém.